Vamos começar hoje, o programa tem muita coisa interessante, mas vamos começar logo com o boletim do Ministério da Saúde sobre os casos de Covid. Por quê? Porque a gente mantém, o número de mortes aí se mantém acima de 1.124 nas últimas 24 horas, subindo para 27.878, ou seja, nesse ritmo aqui, até domingo, até segunda, a gente já supera os 30 mil mortos pela Covid. Hoje nós superamos a Espanha, que foi um dos países mais atingidos, chegou a ser epicentro, né, da pandemia. O Brasil agora está em quinto lugar nas mortes, no total de mortes pela doença no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Reino Unido, Itália e França. O Ministério da Saúde também atualizou para 465.166 casos de Covid confirmados no Brasil no total. Só de ontem para hoje, 26.928. Na quinta-feira, para vocês terem uma ideia, foram 1.156 mortes e 26.417 casos. O que importa aqui? Justamente São Paulo, olha como está São Paulo, 7.275 óbitos, superamos a marca dos 7.000 e o Rio 5.079. É muita coisa, gente, é praticamente metade de todo o país, né, em óbitos, São Paulo e Rio de Janeiro. E São Paulo, como vocês viram, superou também mais de 100 mil casos, tá? E São Paulo está em franco processo de reabertura, né? Então, realmente, em função aí das pressões que foram feitas, está em franca abertura. Realmente é uma situação bastante complicada. Pra vocês terem uma ideia aqui, olha, temos ainda 4.245 casos em investigação, tá? Como eu acabei de dizer, mais de 7 mil mortes em São Paulo, mais de 100 mil casos confirmados. Pode passar para frente. Olha, o Ministério da Saúde também informou que nós temos ainda aí, vemos até agora, 677.776 exames solicitados, 488.802 exames analisados, mas ainda 188 mil aguardando resultado, tá? Então, ainda muito aquém realmente da necessidade. Próximo. E aí o Ministério da Saúde também realizou uma pesquisa mostrando que, olha, 87% dos brasileiros entrevistados tiveram de sair de casa em apenas uma semana. Na pesquisa, o Ministério questionou os entrevistados se eles saíram de casa ao menos uma vez na semana anterior à pesquisa, tá? E 75% dos entrevistados afirmaram que saíram para comprar alimentos. Foi alegada também a necessidade de ir ao trabalho, no caso de 45%, e a busca por serviços de saúde ou farmácia, 42%, ou simplesmente tédio, né, de ficar em casa trancado, 20%. Segundo o Ministério, 89,2% dos entrevistados de 18 a 34 anos saíram de casa ao menos uma vez numa semana, na semana anterior. Também deixaram os lares, ou numa semana, né, em pelo menos uma semana, pelo menos uma saída por semana. Também deixaram as suas residências os grupos de 35 a 49 anos, no caso de 89,8%, praticamente a mesma quantidade, e 82,5% no caso de 50 anos ou mais. Tá? Foram ouvidas 2.000 pessoas na semana do dia 25 de abril a 5 de maio. Bom, voltando a São Paulo, o Dória cedeu aí à pressão dos prefeitos, recuou na quarentena no litoral. Acatou aí o pedido de reclassificação feito pelos prefeitos de 9 cidades do litoral. A região antes inserida na fase vermelha, que é a primeira mais rígida, né, daquele mapa que nós publicamos aqui no último programa, passará agora a integrar a fase 2, laranja. São as cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e outras da Baixada Santista que poderão começar a reabrir o comércio. A oficialização da mudança ocorrerá na próxima quarta-feira após a consolidação dos dados.
o governo e os prefeitos chegaram ao entendimento, diz uma nota divulgada pelo governo paulista. Como a gente acabou de dizer, logo hoje, né, que o São Paulo superou 7.000 mortes. Já o prefeito Bruno Covas reiterou que não haverá nenhum estabelecimento reaberto na capital paulista a partir de segunda-feira, né, próximo 1º de junho. Apesar de ter sido classificada pelo governo na fase 2, laranja, de reabertura econômica, São Paulo ainda vai gastar alguns dias na análise dos protocolos exigidos pela prefeitura dos setores que pretendem reabrir. Então, assim, a gente começa a receber os protocolos setoriais, que envolvam temas como distanciamento, higiene, orientação necessária para os clientes, horários alternativos de funcionamento, entre outras coisas. Além disso, os protocolos devem ser validados pela vigilância sanitária. Ou seja, os empresários precisam agora fazer a sua parte. A gente também noticiou que os shoppings, pode passar, vão poder reabrir por 4 horas por dia. E aqui uma notícia bem peculiar que saiu hoje, entrou nos Trading Topics do Twitter, lá na Índia, não é em São Paulo não, na Índia, que vocês sabem, né, Nova Delhi, ali, os macacos que habitam as cidades, eles acabaram pegando amostras de sangue com coronavírus. Olha o risco. Só falta agora a gente ter que contar macaco também, morte de macaco. Realmente é uma situação, é surreal, né? Parece coisa de filme. Bom, vamos em frente. Hoje, pode passar? Hoje saiu uma carta, né, de dezenas de pesquisadores questionando, vejam só, a integridade do estudo publicado lá pela Lancet, né, sobre a hidroxicloroquina. Vocês tiveram a oportunidade de ver esse estudo aqui no site. E hoje dezenas de pesquisadores questionaram então esse estudo que foi feito com 96.000 pacientes internados em 671 hospitais ao redor do mundo. O estudo foi publicado pela The Lancet, né, e embasou uma decisão da OMS, de suspender os testes clínicos com a droga. Bom, o que os pesquisadores estão dizendo? Eles lançaram dúvidas sobre a metodologia usada pelo estudo, que não teria seguido os padrões estabelecidos pela comunidade científica, inclusive no plano estatístico. E afirmam que o número de casos e mortes referentes à África, relatados, por exemplo, é improvável, por vício de amostragem. Também estranho o registro de doses diárias de hidroxicloroquina de 100 mg a mais do que a recomendada pela FDA, a Agência Americana para Remédios e Alimentos, apesar de 66% dos dados serem provenientes de hospitais americanos. Então há aí uma inconsistência, né, material nesse estudo. Os signatários da carta também apontam falta de compartilhamento das informações por parte dos autores para que o estudo seja submetido a escrutínio independente e pedem à OMS ou a outra instituição, né, respeitada e independente, que seja criado um grupo de trabalho para analisar os dados que levaram à conclusão de que o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid aumenta o índice de mortalidade entre pacientes da doença. Então, muito importante realmente é que isso possa ser apurado. Pode passar essa. Está só repetindo aqui. Bom, tivemos uma novidade aqui, uma informação do senador Marcos Duval, do Podemos, está com sintomas de Covid, dores no corpo, coriza, falta de ar, e fez um exame, mas o primeiro resultado foi inconclusivo. Apesar disso, ele disse ao nosso site que começou a usar a cloroquina por orientação de uma equipe médica. Então, temos aqui agora um caso que a gente pode acompanhar, né, do senador Marcos Duval. Aí é o seguinte, tem um designer. Pode colocar aqui na tela. Ele fez uma análise muito interessante, me entrou em contato comigo, o Daniel Santiago, e publicou no site dele essa análise. Eu pedi autorização para a gente reproduzir aqui, porque eu achei realmente muito importante. Ele mostra como o Ministério da Saúde, ao longo desses meses, vem mudando graficamente, né, as informações referentes à disponibilização dos dados da Covid, justamente mudando, inclusive, essa narrativa, né? Ou seja, reduzindo ali o que antes, no início, você destacava que era... olha, você antes destacava os óbitos, né, os casos, e isso foi mudando, né? Então, o que ele fez? Aí aqui que começa, olha. Vamos lá.
Tá bem devagarinho aqui, mas é bom para que todo mundo veja, né? A gente saiu com os casos de coronavírus, começaram a ser registrados lá um dia antes, aí, no dia 24, começaram 25, né? Na verdade, o primeiro caso no dia 26, começaram a ser registrados, e o Ministério da Saúde começou a divulgar, então, esses dados confirmados, os suspeitos e os descartados. Tá? Então, exatos um mês depois, do dia 26 de março, o Ministério da Saúde lançou esse painel oficial, que agora vocês podem sempre acessar, covid.saude.gov.br. E aí o número já era alarmante na época, tínhamos 2.915 casos e 77 óbitos. E a palavra crescimento exponencial começava a desenhar um cenário que até pouco tempo atrás parecia distante, né? E que aí ele está distante do país ensolarado, né? Com aquela tese de que o vírus não gostava do calor. Bom, aí ele faz aqui, olha, neste momento já não fazia mais sentido contar casos suspeitos. Com isso, o próprio painel do coronavírus trazia agora apenas duas informações, casos confirmados e óbitos, ou seja, saiu os suspeitos, passaram a colocar só os confirmados e os óbitos, mas com destaque, né, em cores e tudo. E ele chamou a atenção dele justamente que a interface trazia transparência, exibindo a hora e a data da última atualização, informações claras e objetivas, uso de cores para destacar os dados e um ponto ainda mais interessante é a hierarquia das informações. O destaque, então, para essas duas informações, casos e óbitos. Ela reflete a gravidade e as preocupações do colapso da saúde, né, como o próprio Mandetta vinha alertando. Ele falava, olha, vamos entrar mês de abril, maio, junho, vai começar a ter só a tendência de desaceleração lá para setembro. Agosto, esse platô vai começar a mostrar a tendência de queda e aí lá em setembro a queda profunda. Como aconteceu na China, isso a própria informação do Mandetta na ocasião, né? E aí em abril já houve uma mudança, uma nova informação, agora passou a ser exibida em rosa, a letalidade. Perfeito, então tínhamos assim, olha, casos confirmados, óbitos e letalidade. Aí a taxa de letalidade, que é um parâmetro utilizado para medir a gravidade do vírus, né, calculada pelo percentual de pacientes com a doença que evoluem para óbito em decorrência dela. Aí esse valor está relacionado tanto à severidade do vírus quanto às condições de atendimento à rede de saúde. Ou seja, voltamos a pontuar o impacto do vírus, principalmente no sistema público de saúde que atinge os mais vulneráveis. Aí em maio surge uma nova atualização, já a versão 2.0. Dessa vez as mudanças são mais significativas. Aí ele mostra aqui o seguinte, olha, é preciso dizer, já tínhamos outro ministro, né, o Nelson Teich, tinha assumido, e o próprio Teich mudou a interpretação. Falou, olha, ainda há uma grande pobreza, né, de informações que leva a um nível de ansiedade e medo, temos que trabalhar para administrar o comportamento da sociedade. Então saiu da informação precisa dos casos para a preocupação com o comportamento. E aí fica claro esse discurso no posicionamento. O vilão não é mais o vírus e sim a pobreza de informações, comportamento, a ansiedade, o medo, a falta de confiança. Então já reduz o tamanho das coisas, muda a cor, o destaque vem para um painel aqui falando sobre o trabalho do Ministério da Saúde e com a mortalidade. E entra a história da mortalidade, né? Que começa, além da letalidade, a mortalidade. E aí vai. Ele até destaca aqui, olha. Tem uma interface dos design, um ditado conhecido bem no mundo do design de interface, que é quando tudo é importante, nada é importante. Ou seja, vocês veem que eles colocaram todas as informações com o mesmo destaque e ela passou a não comunicar aquilo que realmente importa. Tá? Também a questão da taxa de mortalidade e letalidade. A taxa de mortalidade divulgada é mortes por 100 mil habitantes. A letalidade é o total de mortes pelo total de pessoas infectadas por ela. Isso leva a entendimentos diferentes sobre o que está acontecendo no país. Por exemplo, podemos dizer que hoje, né, lá na Suécia, 3.061 mortos tem a pior taxa de mortalidade Covid do mundo. E o número de mortes por aqui segue subindo. Projeções colocam o Brasil como futuro novo epicentro do coronavírus. Ele reproduz os números, né, dentro dessa planilha. E aí tem uma nova versão do dashboard, lembrando aqui que é o seguinte, olha, nem tudo é má notícia, né? Lembram do bloco do fundo verde utilizado para tirar a atenção dos dados de mortos e infectados? Lembram do nosso ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão em menos de um mês. Aí o que acontece?
eles passam a destacar os números de casos recuperados e não mais os óbitos. Recuperados e em acompanhamento, vocês estão vendo aqui no quadrado azul, e aí sem destaque nenhum os casos confirmados, sem destaque nenhum os óbitos, na verdade com a mesma importância. A questão do painel aqui muda também. Além do fundo verde em destaque, as fontes ficaram maiores também. Quer dizer, aumenta a fonte para destacar justamente o número de recuperados. É isso, né? Aí ele está falando justamente aqui, o bloco de óbitos confirmados tem a cor do título alterada, de roxo para cinza, quase apagado. E as fontes dos dados de óbitos, letalidade, casos novos, mortalidade também ficaram menores. Aí a cereja do bolo. Na primeira versão, o rodapé do painel exibia a seguinte frase: painel do surto de vírus de Covid no Brasil, criado pelo Ministério da Saúde. Aí ele reproduz, né? Painel do surto. Aí o que aconteceu? Aparentemente, surto de vírus, claro, poderia assustar as pessoas. O objetivo de um painel sobre uma gripezinha que já infectou mais de 4 milhões de pessoas no mundo e já é causa número 1 de morte no Brasil não é criar pânico na população. Fica melhor fazer o seguinte, mudar a frase. Painel de casos de doença pelo coronavírus no Brasil pelo Ministério da Saúde. Ou seja, ficou uma coisa anódita, sem nenhum tipo de destaque, para justamente não causar comoção. Parabéns pelo trabalho, Daniel. Quem tiver esse tipo de iniciativa, que tem uma abordagem diferente, mande para mim no meu, pode mandar em DM ali no Twitter, @ClaudioEdantas. Eu gosto muito de valorizar esse tipo de trabalho, essa visão. Na verdade, você percebe ali justamente uma análise de como o governo também altera, pode influenciar você, né, alterando uma coisa simples, que é como essas informações são divulgadas, como as informações oficiais passam a ser divulgadas, né? Então,